Muito bem, então, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Futebol de Rua no Brasil, a formação de qualidade. Vamos então para o nosso segundo dia de formação. Espero que vocês estejam bem. Professor Tiago, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade, de estar conosco. E eu passo então a palavra ao professor Tiago. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, colegas que estão por aí. Primeiro, agradecer novamente, né, essa oportunidade que nós temos aí de dialogar um pouquinho sobre esse tema tão importante para nós, né? Acho que como professores de educação física, né, como participantes dessa comunidade do futebol, discutir toda essa questão da identidade do nosso país, discutir futebol, discutir pedagogia, discutir educação, discutir sociedade, acho que traz para a gente aí uma vontade, uma satisfação muito grande de estar aqui. Né? Então, agradeço ao Paulo, todo o time da UFSC, né, do UPDF, essa galera toda intensa, né, todos acadêmicos ali excelentes, né, então são referências da área. Para mim é uma satisfação muito grande compartilhar esse momento com vocês aí. Beleza, gente. Acho que antes de nós iniciarmos aqui a discussão de hoje, né, acho que vale a pena a gente recapitular um pouquinho de como foi a nossa conversa de ontem, né? Ontem tivemos uma conversa um pouquinho mais teórica nesse sentido, né, um conteúdo um pouquinho mais abrangente, né, um pouquinho profundo nesse sentido. Né? Lógico, não dá tempo, né, pela condição que nós temos ali das 2 horas, de aprofundar como nós gostaríamos, mas eu acho que vale as reflexões, né, Paulo? Aquela questão de a gente gerar aqueles estímulos. Né? Então, acho que foi uma excelente oportunidade de a gente discutir um pouquinho sobre o que é a nossa sociedade, né, o que é o brasileiro, né, um pouquinho da nossa origem, né, aquela questão de como o futebol chegou no nosso país, aquela proposta que nós temos do futebol colonizado nesse sentido, né, burguês, né, elitizado, que por um período migrou para a população de uma maneira geral, né, nós, a população que aqui vivia, transformou essa modalidade, o modo de jogar futebol, e que recentemente perdeu um pouquinho daquela essência, né, de como nós nos tornamos diferentes no meio do futebol, né? É, mas eu acredito que tudo isso seja momentâneo e sejam oportunidades que nós temos, né, de fazer aquela reflexão de que momento social nós vivemos, né, de que momento político, de que momento interativo, para gerar aquelas reflexões e que a gente consiga cada vez mais crescer dentro da modalidade. Né? Então, mais uma oportunidade que nós temos aqui de aprofundar. Alguém que está aqui na nossa aula aqui, dos 20 participantes que estão por aqui, né, dos 19, tirando eu e o Paulo, gostaria de falar um pouquinho sobre ontem, sobre como foi o nosso encontro de ontem, gostaria de acrescentar algo, alguma coisa que refletiu sobre o que nós discutimos ontem. Enfim, a gente está aberto, hein, gente? Pode questionar aqui no chat. Já vi que tem algumas perguntas aqui, né? O professor Navarro, acho que perguntou ali se ele, o Rodrigo, né? Se ele consegue ter acesso à aula. Eu acredito que sim, né, Paulo? Tem acesso ao link que vai estar disponível depois, né? Isso. A gente vai colocar as três aulas no YouTube, na página no PDF, tá? E aí a gente vai disponibilizar os links para quem não conseguiu estar presente ontem ou se eventualmente não puder assistir alguma das próximas aulas, tá bem? Legal. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre ontem? Reforçando, fazendo aquela tarefa de casa, né? Dando aquela mastigada um pouquinho no que foi dialogado por aqui. Enfim, Vamos lá, pessoal. Quem poderia fazer uma reflexão aí pra gente do que aconteceu ontem? um Para mim, resumo. o que ficou bastante, que eu fiquei pensando depois foi a questão daqueles verbos que você colocou na, no teu slide, né? E que me fizeram pensar muito sobre quem nós somos, né? Quem é o brasileiro, o que é o futebol, o jogar pra gente. Isso tudo me balançou bastante ontem dentro da tua fala, Thiago. Legal. Sem dúvida, são verbos que, para mim também, quando eu cheguei neles, né, através das leituras do professor Simas, deixa a gente com uma reflexão muito grande nesse sentido, né,
Nossa, como a gente pode buscar essa identidade de novo e ver o nosso futebol, né? Voltar aquilo que era, né? Enfim, e faz uma relação tão grande com a nossa sociedade, né? Realmente faz a gente refletir muito a como éramos e como somos, na verdade, né? Eu acho que é uma questão de tempo para a gente se localizar, se ambientar, né? Enfim. E até Legal. fazer um destaque, Thiago, que dentro da universidade, muitas das vezes, a gente faz investigações científicas e a gente olha muito para aspectos micro. Ou seja, a gente vai estudar a fisiologia do atleta, a gente vai estudar um elemento técnico do atleta, algum elemento psicológico, motivacional. E a tua aula ontem, ela me fez perceber como o fenômeno esportivo, ele é amplo e dialoga com a vida, né? Com o que a gente vive no dia a dia, com a sociedade, com os problemas que a sociedade possui. Às vezes a gente olha muito para um aspecto particular do jogo ou do jogar e esquecemos de olhar para o todo e para onde é que esse jogar acontece, para esse contexto todo, né? Exato. Muito bom, Paulo, muito bom. Eu Ver que o queria que chat, você, eu queria aproveitar, Thiago, claro, e pedir para você, se possível, mencionar algumas referências de leitura nessa área sim, para os nossos alunos aqui presentes hoje, né? Falar sobre autores, livros que você recomenda. legal. Bom, um que tem sido a minha cabeceira, que é muito simbólico, é esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, tá? É um livro, bom, aqui tá meio ruim aqui a imagem, porque ele dá uma distorcida, né, em relação ao fundo, mas é o livro João do Rio, né, do professor Luiz Antônio Simas. Tem sido a minha última referência, minhas provocações têm sido em cima das biografias do professor Simas, né? Que têm sido muito reflexivas nesse sentido. Mas o livro João do Rio, ele conceitua a rua com todo esse olhar, né? Eu acho que é muito estratégico e observar essas definições tem sido uma referência muito interessante, né? O nome do livro é João do Rio, A Alma Encantada das Ruas, né? Uma edição comentada por Luiz Antônio Simas. É um livro bem interessante. Tem sido uma das minhas provocações. Um que a gente vai falar um pouquinho hoje tem sido esse livro também, né, que é um livro muito clássico dentro da educação física, que é O Jogo e a Criança, né, do Jean Chatel. É um francês que fala muito sobre o jogo, né? Tem sido também um livro que eu tenho feito uma releitura para investigar um pouquinho sobre jogos e brincadeiras, sobre esse ambiente lúdico que a rua tem, né? Para mim tem sido bastante frequente essas leituras aqui. E outros que eu tenho buscado bastante também são as biografias. Né? Hoje a gente vai fazer uma leitura durante a aula aqui. Eu assisti o documentário do Adriano e também estou lendo o livro dele, né? Que é um livro que ele fez em parceria, que ele descreve um pouquinho da vida dele. Adriano foi um jogador fantástico, o imperador, né, que nós temos aqui. Viveu a vida inteira dele na comunidade, né, a rua estava muito presente na iniciação dele. E os comentários que ele traz realmente são muito reflexivos. A gente vai dialogar um pouquinho nos nossos slides de hoje. Muito legal. E tem outros, né? Dentro daquela escalação que a gente conversou ontem, né? Aqueles caras ali são as pessoas que eu tenho buscado refletir um pouquinho sobre os temas que a gente tem discutido por aqui. É muito bacana. O Vamos lá, então? Guilherme, Thiago, colocou no chat aqui, só para não deixar passar. Legal. Claro. Que uma lição que ele tira da aula de ontem é que ele vê a forma de jogar futebol reflexo da sociedade e a perda dessa brasilidade é um problema estrutural muito mais complexo e ligado a fatores que vão bem além do futebol. Ele vê que com essa padronização, até mesmo europeização do futebol atual, projetos sociais como o Instituto e o Bora Bahia que você citou são possibilidades dessa identidade se reinventar, auxiliando ainda na formação humana e inclusão social. A Isadora falou que o livro é ótimo e o Ian perguntou o nome do segundo livro. Ah, O segundo livro é O Jogo e a Criança. O Jogo e a Criança. Muito bacana, gente. Realmente, eu acho que tudo isso que o professor citou ali no comentário dele é uma reflexão que a gente tentou instigar ontem, né? Realmente, acho que dentro daquele encantar-se, é muito fácil para nós brasileiros, né? Nos encantar a cada uma das 6 eliminações que a gente teve nessas Copas. Nós nos encantamos por aqueles que foram os times que nos eliminaram ou os times que foram os campeões do mundo.
E talvez a gente tenha ido buscar neles a solução, né? Ah, vamos fazer relembrar como a Croácia fez, como a Bélgica era, né? Como a Alemanha é referência para o futebol, né? E esquecemos de olhar para dentro, talvez, né? De falar assim, a solução, a resposta está conosco mesmo, né? Acho que a gente precisa buscar essa resposta internamente. Então a gente se encanta muito fácil como brasileiros por aquilo que a gente sofre, por aquilo que a gente vivencia e acaba esquecendo de olhar para dentro e falar: pera aqui, a gente tem coisas aqui dentro que podem solucionar o nosso problema. Né? Talvez essa seja também uma alternativa, né? Mas muito bacana a reflexão do professor ali no comentário. Perfeito, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então a gente começa, hein? Professor, citei ali no chat também sobre a reflexão que a gente teve da rua, né? Que você relacionou que não era um espaço somente físico, mas sim um local onde as pessoas usam para interagir, para se relacionar e, né? Toda essa interação e relação que a gente tem através da rua e da brincadeira e do jogar na rua, elas geram consequências, né? Tanto positivas, tem o lado positivo, tem também algumas coisas que a rua traz como violência ou algo do tipo que podem gerar coisas negativas, mas que a rua é um espaço de interação social, né? Onde as crianças usam para brincar, para interagir, para aprender, né? Foi uma reflexão também que tivemos na aula. E fico de acordo também com o comentário dos meus colegas aí sobre o esporte, sobre o futebol brasileiro, sobre essa tentativa de né, como projetos sociais tentam olhar para o esporte e achar algo, uma solução dentro do reflexo que a gente tem atualmente. Só Bacana, isso. Lucas. Obrigado pelas contribuições aí. Muito legal, gente. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, acho que eu vou, nesse momento, eu acabo não vendo o chat, não vendo vocês, né? Então, qualquer situação que vocês queiram, por favor, pode interromper, né? Acho que o dia mais teórico foi ontem, hoje é para ser um dia mais né, de trocas, então fiquem à vontade. Se não tiver nenhuma interrupção, eu embalo aqui e acaba indo e soltando né, o tempo, mas fique super à vontade por interromper. O nosso encontro de hoje, ele traz uma temática que, pelo menos para mim, é muito reflexiva nesse sentido, sabe? Me geram algumas reflexões que. E eu gosto de fazer essas provocações mesmo, porque às vezes nos tira da zona de conforto. Né? Eu acho que nos faz refletir um pouquinho. Né? Quando a gente fala de rua e de educação, né, e aí traz as competências desses ambientes para observar e para tentar gerir, talvez, né, usar como referência para alguma situação, sempre tem aquele ponto de dúvida, né? Mas será que realmente é isso? Né? Então, eu acho que ter essas reflexões e essas dúvidas nos fazem correr atrás de respostas. Né? Então, sempre quando eu participo de algumas aulas, geram aquelas provocações e a gente fica aquela dúvida, mas será que né, o que o professor está falando tem sentido? É, a gente pode concordar, discordar, eu acho que o embate é cada vez mais rico para que a gente cresça, e ele é necessário acontecer, mesmo que esse embate seja de nós conosco mesmo, com a nossa rotina, né? Que seja uma provocação que nos chame a refletir a nossa prática, né? Tanto que o próximo slide que eu vou compartilhar com vocês aqui, então a gente está no segundo dia do nosso encontro, né? Ontem fizemos os conceitos gerais, hoje é para falar um pouquinho sobre rua e sobre educação, e as competências que a gente vai utilizar para a vida em si, né, não só para o futebol. Amanhã nós trabalharemos um pouquinho do professor, como esse professor vai encarar com esse processo, com essa teoria na prática, né? Como que ele vai usar tudo isso para aplicar no dia a dia dele, seja em algum momento, seja como competência dele, como algum princípio de atividade, mas enfim, a gente vai fazer essa discussão do professor amanhã. A educação, como eu estava falando, e esse próximo slide ele nos provoca bastante. Eu trago para vocês aqui uma reflexão, e ontem eu já falei alguma coisa sobre isso, sobre as seleções que nós temos aqui, né, como aquelas as seleções que foram vencedoras da Copa do Mundo do Brasil, né, falando do nosso país. A gente tem a seleção de 58, a gente tem a seleção de 62, a gente tem a seleção de 70, e aí nós temos uma nova fase, né, que eu ontem também citei, que na minha percepção, 86 foi um ano que começou a mudar algumas coisas. E a partir
dessas seleções, a gente tem a de 94, que fez uma conquista, a de 2002, que chegou lá também, e nós temos a atual, né? A atual seleção. Eu trouxe esse recorte aqui para a gente fazer uma breve reflexão em cima dessas perguntas. Gente, a resposta dessas questões aqui é algo que eu não tenho. É algo que dificilmente a gente vai encontrar essas respostas aqui com facilidade. Mas talvez nos gerem algumas reflexões que façam refletir mesmo sobre o que é o nosso futebol hoje, né? Para onde a gente está indo? Será que é só o futebol que está falhando? Né? Aquilo que eu falei da sociedade ontem, será que não é uma sociedade que está influenciando ou sendo influenciada pelo futebol? Né? Então, esse recorte que eu trago essas questões, eu vou ler elas para vocês aqui, para a gente ir juntos pensando um pouquinho nelas. Então, educação e futebol. Eu fiz um comparativo das seleções com o período educacional. E já a gente vai falar sobre isso. Mas as perguntas são assim: qual é o contexto social e educacional de cada seleção? Dessas que estão aqui. Né? Vamos trazer esses recortes aqui. Onde esses jogadores aprenderam? Qual é o nível de escolaridade de cada seleção? Né? Como era, ou como é a escola regular de, que esses atletas, que esses ídolos frequentaram? Como eram esses ambientes? Né? E aí a outra pergunta que tem ali é qual é o nível de. Como é a escola regular chegou no país? Como que ela chegou aqui? É muito semelhante ao como o futebol. Só os filhos, né, daquele senhor, né, os pobres, pouco acesso à educação eles tinham. Né? Aí a gente começa a gerar outras reflexões. O que é a escola? Né? Além disso, qual é o papel da escola regular? Qual é o papel da escola de futebol? Né? São termos que se misturam, mas perceba que a mistura desses termos tem algo em comum. Né? O aluno vai para uma escola de futebol hoje. Né? Recentemente começou esse movimento. Né? Qual é o papel dessa escola de futebol? Como me preparar para ser um professor de uma escola de futebol? Né? Se a gente fala de professores de escola regular, de toda essa formação, como eu, professor de educação física, decidi ser um professor de futebol e como eu me preparo para isso? Né? Só porque eu gosto de futebol? Só porque eu joguei futebol? São perguntas, senhores, que aquilo como eu falei para vocês, as respostas são muito individuais, muito particulares, né? Mas eu gostaria de começar com uma reflexão educacional, já que o tema nos provoca, né? O tema traz ali, ó, futebol de rua no Brasil, a formação de qualidade, né? É uma provocação no tema já. E eu refletindo sobre essa provocação, eu fiz esse comparativo aqui entre essas seleções, né? Percebam que a seleção de 58, a maioria daquele time que está ali, né? Todo escalado ali, enfim. A maioria desse time, eles tinham o primário completo e incompleto. Né? A educação primária. O acesso à educação era ensino de primeira, segunda série. A grande maioria daqueles jogadores que estão ali. Né? Eu não tenho referências, essas informações eu fui tirando de pesquisas que eu fui encontrando, né, de investigações que eu fui fazendo, porque não tem pesquisa que fale sobre isso abertamente, eu não localizei. Né? Se algum dos professores estiver por aqui, por favor, contribua, porque eu acho que é bem importante. Mas né, a gente vai subindo de ano até chegar na seleção de 70, pouco muda. Né? Alguns daquela seleção de 70 tinham acesso ao ginásio, a formação ginásio que era, né? Que hoje seria aqui o primeiro, segundo grau, né? O primeiro, segundo ano do ensino médio, né? E o terceiro ano do ensino médio. Então, alguns tinham acesso. Né? Os dados específicos de quem eram, né? Especificamente eu não sei. Mas percebam que a partir do ano de 94, e aí a legislação brasileira educacional, isso sim é algo que a gente pode fazer um comparativo mais próximo, começa a obrigar a todas as crianças, a todos
os participantes do meio do futebol, com as legislações atuais do futebol, todos precisam cursar a escola para praticar o futebol, né? E aí, a partir de 94, né, a gente tem aqui a seleção que venceu, né? Estou fazendo paradoxo com essas seleções aqui, o comparativo. A maioria tinha o ginásio completo dessa seleção, né? Então percebam que em 70 a maioria tinha acesso ao ginásio. Em 94 a maioria tinha o ginásio completo. Em 2002 até atual, todos eles precisam ter pelo menos o ensino médio, né, cursado. Ensino superior, pelo que eu tenho de conhecimento aqui na seleção atual, nós temos 3 interessados, e um deles, inclusive, matriculado de forma online em uma universidade, né? Segundo eu cheguei ali numa pergunta, numa investigação que eu fiz ali, de maneira bem remota, não vou citar o jogador também, porque eu não tenho certeza, não é uma fonte segura, mas existem jogadores da nossa seleção que sim, estão matriculados numa universidade, né, cursando de forma online. Isso é um ganho educacional que nós temos, né, uma evolução. Que bom que todos foram, que foi uma conquista de todo mundo frequentar essa escola, né, de ter acesso a essa educação regular. Isso é algo que o nosso país proporciona isso de maneira ampla, né? Ou seja, todas as crianças hoje, de forma obrigatória, têm acesso à escola. São poucas as crianças que estão fora da escola, mas ainda existem recortes. A gente estava conversando com o Paulo aqui anteriormente, né? Nosso país ainda é um país muito pobre, né? Quando a gente acaba entrando em comunidades, quando a gente acaba indo para o interior do nosso país, a gente observa o quão carente é o nosso país, né? O quão triste é a nossa realidade, né? Que ainda tem criança fora da escola, né? Um número é mínimo, mas ainda tem, né? Porém, o acesso hoje é mais facilitado, né? A criança ela ganha material para ir para a escola, material limitado, ela ganha uniforme. Em algumas cidades ganha tênis, ganha uniforme, enfim, né? Ganha transporte, N incentivo para utilizar. O comparativo que eu quero trazer para vocês aqui é que se a gente perceber em nível de pessoa ou de construção de autonomia ou de construção de personalidade, talvez, e aí eu faço uma provocação para vocês, e a gente pode até de repente conversar um pouco sobre isso, na seleção de 70 para baixo, dificilmente um treinador chegaria para essas seleções de 70 para baixo e falaria assim, ó, senhores, a gente vai entregar a bola para o time adversário e a gente vai correr atrás. Eu não sei se esse treinador conseguiria sustentar isso num vestiário. Se esses jogadores não teriam a autonomia de falar, peraí, ele falou aquilo lá, mas a gente vai fazer isso daqui. Né? E a gente sabe que as seleções de 70 para baixo tinham essa condição e realizavam isso. Né? Não, peraí, professor, tá fazendo o quê? Né? Nós não jogamos assim. Inclusive, recentemente saiu aquele documentário do Tri, né? Um pouquinho antes da Copa, que mostra um pouquinho desse diálogo, né? Que mostra um pouquinho dessas discussões acontecendo. De ter esses questionamentos elevados, apesar de ter um nível de escolaridade baixo, de ter um nível de frequência escolar baixa. Porém, a formação como pessoa são caras de uma personalidade diferente. Né? São caras que têm uma provocação que poucas as pessoas influenciam naquilo que eles executam. Né? E aí a gente traz o recorte das seleções que nós temos agora. Né? 94 a gente classificou para a Copa do Mundo no último jogo, né? Com o Romário, que foi convocado sem a autorização, sem a ciência total, ou digamos assim, a, a chancela total da CBF, né? Meio questionado, porém foi e resolveu, né? Classificou o país para a Copa do Mundo. E chegando lá, o time jogou, né? Venceu a Copa, inclusive, né? Em 2002, acho que de questão técnica, sofreu, mas tinha como resolver. Né? Tinha a parte individual ainda muito característica. Eram jogadores que tinham uma autonomia. Agora, a gente pega a seleção que nós temos agora, né? 24 anos, né? A sexta eliminação de Copa do Mundo, e a gente não vê, pelo menos aquilo que a gente tem de recorte, nós não estamos lá, pelo menos eu não estive lá, eu não sei como foi os diálogos, como são os diálogos da rotina,
mas a gente não percebe uma capacidade de autonomia assim, um questionamento assim, um diálogo talvez com essa autonomia, com esses princípios de liberdade bem estabelecidos. E aí a gente traz a reflexão. Como é a escola que nós estamos hoje? A escola que eu digo escola regular, a nível educacional. Como a escola está tratando as nossas crianças do nosso país? Em que ambientes que a gente traz essas crianças para estudar? Por que elas não gostam da escola? É muito simples. A gente chega na escola, eu faço isso com rotina. E aí, você gosta da escola? São pouquíssimas as crianças que trazem um bom depoimento da escola. Infelizmente. E eu os convido a fazer essa provocação para os alunos de vocês. E aí, você gosta da escola? O que mais te interessa aqui nesse ambiente? Muitos vão falar que é o recreio, muitos vão falar que é a aula de educação física, muitos vão falar que é um ambiente quando um professor falta. Teve uma escola que para mim foi muito marcante, foi uma escola em Ribeiro Gonçalves, interior do Piauí, dá 100 quilômetros de Balsas. Né? Balsas é uma cidade grande ali do Maranhão, divisa, né? Você pega ali, tem uma estrada de chão que te leva até Ribeiro Gonçalves, aproximadamente 4 mil habitantes. Nessa cidade, aquilo que eu falei ontem, né? A rua pulsa. E a gente vê isso na essência. A gente vê criança brincando na praça pública, descalço, a gente vê coisas acontecendo na comunidade que nos remetem, né? As crianças chutando bola na parede. Como a gente vai viajar e às vezes a gente está com o carro, porém o hotel, às vezes a casa que a gente fica, porque às vezes tem cidade que nem hotel tem, né? São casas que tem ali como pousadas. A gente fica ali e a gente vai a pé para a escola. Nessa caminhada, e eu gosto de fazer isso também, a gente vai observando a vida comunitária, né? Então, os senhores sentam na beira da calçada pela manhã para começar a conversar com os vizinhos, né? E nessa escola que eu fui visitar lá, né, nessa cidade X, de Ribeiro Gonçalves, eu observei uma criança do primeiro ano. Nós estávamos fazendo a inauguração do projeto. Na inauguração leva bola nova, colete, material novo. E o menininho do primeiro ano, ele simplesmente fugiu da sala. Do primeiro ano da educação, né? Ou seja, um menininho ali de 6, 7 anos de idade. Ele saiu, ele fugiu da sala e foi lá para a quadra, onde nós estávamos, com material novo e tal. A gente começou a brincar e eu percebi que ele estava fora da sala de aula. Aí eu falei para uma colega, falei, olha, vamos conversar com ele para ele voltar para a sala, né? Cheguei pro menino e falei, e aí, cara? Né? Vamos voltar para a sala, porque você não pode sair agora, quem tá aqui é a outra turma tal. Não, professora, a professora deixa. Eu falei, mas será, né? Eu falei, eu vou lá perguntar para a professora se tá tudo certo, ele ficar com a gente ali então, né? Na hora que eu fui em direção à sala, o menininho vem, passa por mim, na minha frente, entra na sala, pega a mala dele, foge da sala e pula o muro da escola. Gente, o muro não era pequeno, o muro era um muro grande. Ele pula o muro. Aí ele pula, dá a volta e fica olhando do portão, com a malinha lá de fora. A professora falou assim: ó, não, esse menininho não dou conta aqui, ele tem a liberdade. Eu deixo ele livre. Porque quando ele quer, ele fica, quando ele não quer, eu não tem como segurar ele. Né? Ou seja, onde eu quero chegar? A gente ainda tem essa questão dessas crianças que tem essa autonomia, essa personalidade. Mas a escola hoje não é um atrativo para eles. Não é um ambiente que eles gostam de estar. E, infelizmente, é uma realidade que nós temos. E ela é muito clássica. E assim, a gente pode gerar essa reflexão. é, Será que a nossa seleção, por exemplo, teria essa autonomia de repente sentar com o treinador e falar: olha, professor, nós não concordamos com isso. Com essa proposta de entregar a bola para a Noruega e ficar recuados aqui esperando. Será que eles têm essa capacidade de desenvolvimento, de autonomia, para realizar algo nesse sentido, de fazer uma discussão nesse nível, como uma seleção de 70 fazia? Como esse menininho da escola de Ribeiro Gonçalves faz com a professora dele? Né? Como essas crianças que brincam ou que têm uma autonomia maior fazem no dia a dia delas? Não, eu não vou fazer a tarefa, eu vou brincar. Não, eu não quero gerar aqui uma reflexão de que, não, tá certo ele não estudar. Então significa que a educação que era primária lá na seleção de 50 tá tudo certo. Não, gente, nós evoluímos como sociedade.
A educação precisa ser para todos e cada vez mais para todos. Não só a escola regular, mas escola universitária. A gente precisa gerar esses estímulos educacionais. Mas qual é esse ambiente educacional que nós temos no nosso país hoje? Será que é um ambiente agradável, um ambiente de desenvolvimento? Né? Dentre essas reflexões que eu trago para vocês aqui, existem inúmeras que nós podemos fazer. Pode concordar, pode discordar, eu acredito que é saudável a discordância, mas a proposta é a reflexão. Como é o nível educacional que nós vivenciamos no nosso país hoje? Aí remetemos à figura do professor. Como é o professor? Será que o professor está lá simplesmente porque ele está concursado numa escola regular? Ele realmente gosta de vivenciar aquele ambiente? Será que esse professor está lá por propósito? Enfim, acho que o professor tem um papel fundamental nesse meio, nessa conquista. Né? Eu recentemente estava dentro de um clube, né? Como eu falei para vocês no início, no Havaí, e infelizmente a realidade que a gente via dos meninos era obrigá-los a ir para a escola. Né? Acho que não precisa nem esconder nesse sentido, porque é verdade. Para fazer com que os meninos fossem, principalmente os que de categorias maiores, né? Eu não tinha acesso, não era o coordenador, não era o supervisor das categorias maiores, mas a gente via na atitude do menino, né? Em como ele ia para a escola. Vai se arrastando para a escola, gente. Vai porque está obrigado aí. E o que ele faz lá? A gente tinha discussões que os meninos dormiam na escola. Vai para a escola para dormir, para descansar, tá cansado. Aí falava pro diretor na cara do, falava, tô cansado. Eu joguei, eu treinei. Aí voltava pro clube, a pedagogo tinha que resolver o problema. Então, assim, qual é o perfil educacional que nós estamos desenvolvendo no nosso país? Aí a gente vai cobrar que essas pessoas tenham a capacidade de representar a nossa camisa e de questionar e de refletir e de interagir coletivamente? Então, assim, eu acho que a construção de todo esse ambiente, e aí eu gostaria de fazer uma leitura aqui com vocês de um trecho do livro do Adriano. Eu vou fazer essa leitura assim porque realmente eu gosto de leitura e eu acho que é uma leitura que nos traz ali ao reflexo do que o Adriano, que é um personagem grande do futebol, que é um ídolo, que é um jogador que marcou uma época dentro da nossa seleção, inclusive, e como ele descreve a escola que ele frequentou. É um trecho do livro que fala justamente do que ele achava desse ambiente. Não sou eu que estou falando, é o Adriano Imperador. Né? É um atleta que chegou na ponta, que porém passou por esse período. Eu quero ler para que não sejam as minhas palavras, para que sejam as palavras dele. Começa o trecho, ó, mais ou menos assim. Eu estava na minha carteira assistindo a uma aula que eu não lembro bem qual era. Matemática? Não. Eu não gostava de matemática. Provavelmente era aula de português. Essa eu nunca me dei bem, como vocês bem sabem, têm percebido. De qualquer forma, o que interessa é que eu não conseguia mais me concentrar. Eu pensava em todos os outros assuntos possíveis, menos na aula. Trocava professores durante o dia e era a mesma coisa. Nenhum deles conseguia prender a minha atenção. Até que me deu um estalo. A Luana estava na carteira do meu lado, deitada no meu ombro. A professora dava explicações na lousa. Alguns colegas falavam sem parar atrás de mim. Eu estava quieto. Nada daquilo fazia sentido. Olhei para o relógio no meu celular. Porra, ainda não tinha dado nem dez horas da manhã. Puta merda. Eu sabia que não ia aguentar até o fim. Olhei para a porta da sala, olhei para a professora. Parecia que ela estava falando russo. E em câmera lenta, ainda por cima. Eu não entendia porra nenhuma do que ela estava tratando. Tinha umas crianças na minha frente desenhando na mesa. Puta merda.
começou a me dar uma sensação estranha. Parecia que estava formigando tudo dentro de mim. Sem nem pensar direito, eu me levantei. Do nada, a coitada da Luana quase caiu da cadeira. Quando me viu em pé, ela disse: Adriano, tu vai para onde? Eu falei: vou embora, não estou aguentando mais. Aí a professora: que foi, Adriano? E eu: não tenho nada contra a senhora, não, tia. É que eu não estou tendo nenhuma paciência para isso aqui. Ela: poxa, não faça isso, pensa no teu futuro. Eu falei: pô, obrigado. Peguei as minhas coisas, fui em direção à porta. Ela veio atrás. A professora se importava comigo. Falou um monte de coisa sobre como era importante estudar, disse que eu não poderia desistir, e se não der certo no futebol. Eu escutava, claro, mas não ouvia. A minha decisão já estava tomada. Caminhei pisando duro até chegar no portão da escola. Agradeci mais uma vez os conselhos da professora, por ela realmente estar preocupada. Pedi licença, porque queria voltar para casa. O porteiro me encarou. Não pode sair. Eu falei: o quê? Como é que é? Eu não posso sair? Isso? Isso aqui é uma prisão. Isso aqui não é uma prisão, rapaz. O sujeito era menor que eu. Não fiz menção de partir para a briga, nem nada. Simplesmente saí e nunca mais voltei para a escola. Depoimento do Adriano Imperador sobre a escola. Um jogador que conseguiu sucesso, que é referência de muitos, que nos traz uma leitura recente do que é a educação. Pouca coisa mudou. Como diz o professor João Freire, né? A escola, acho que desde quando foi fundada, continua igual. Então, do que o Adriano vivenciou e do que ela é hoje, pouca coisa mudou. E aí a gente traz os recortes dessas escolas de áreas vulneráveis. Essas escolas de ambientes mais carentes. Realmente o que o Adriano citou ali tem sentido. É muito semelhante a uma prisão. Com telas, com grades, com situações de tranca. Por quê? Tanto para trazer segurança para as crianças que estão ali dentro, porque as professoras e a direção é responsável por aquelas crianças, pelo risco que tem de deixar fácil o acesso, por tudo que pode acontecer, como também para quem está fora não saia. Né? Porque também a responsabilidade é grande. Né? Se uma criança some, se acontece qualquer situação com a criança, elas respondem. E para isso, fecha-se um ambiente que fica muito semelhante. E será que esse ambiente é saudável? Será que esse ambiente tem algo a contribuir para o nosso meio? Como deveria ser uma escola ideal? Como deveria ser um professor que chamasse a atenção das crianças? Que prendesse a atenção delas? Que prendesse o modo delas ir para a escola, que não fossem obrigadas? Né? Enfim, são reflexões muito profundas que eu acho que a gente merece sim discutir com bastante atenção, com bastante tempo. Né? Como a gente falou, nós não temos aqui tempo para aprofundar bem nessas questões educacionais, de datas e de legislação, que eu acho que merece uma atenção sim. Essa construção que eu trouxe aqui de uma maneira simbólica das seleções que foram vencedoras, com, sem dúvidas, o calendário educacional do tempo, para a gente fazer essas relações, que essas relações sejam mais, talvez, melhor transmitidas ou melhor aprofundadas, melhor discutidas, acho que merece sim uma atenção muito grande de todos nós. Eu acho que a gente precisa fazer esse comparativo para que a gente tenha algumas conclusões de uma maneira mais clara e mais transparente para todos nós que somos professores, que atualmente trabalhamos em algum ambiente nesse sentido. Né? A gente tem aqui professores pedagogos, a gente tem professor de educação física, pesquisadores, enfim, né, uma grande diversidade aqui na nossa aula de hoje, mas acho que cada um tem um pouco a contribuir nesse sentido, né, de como fazer com que esse ambiente melhore. Né? Enfim, vamos para frente, né, gente? E aí a gente vem falando de criança. Quando a gente traz a figura da escola,
a figura educacional, seja da escola regular, de uma escola de futebol, seja de qualquer ambiente que tem uma criança, remete a gente ao que nós sabemos sobre a criança. Né? O que é uma criança para cada um de nós? Uma criança que está na aula de educação física, uma criança que está no meu projeto social, uma criança que está num projeto de futebol. O que eu sei sobre o desenvolvimento da criança? Né? Qual é a minha capacidade de interagir com essa criança? Qual a minha capacidade, qual é a minha sensibilidade de observar no brilho do olhar dela, às vezes no silêncio, às vezes no sorriso, às vezes na pouca condição, que ela traz para a gente alguma coisa. Né? E o que nós, como professores, temos de conhecimento mesmo para tentar entender uma criança. Né? Eu trouxe aqui a figura do Ronaldinho Gaúcho nas imagens, porque para mim é uma pessoa que eu admiro jogando bola, é um jogador de futebol que para mim foi eu vi toda a trajetória dele, né, jogando futebol, então para mim é um cara que eu admiro bastante nesse sentido, e que tem imagens dele quando criança aí também nas mídias sociais, enfim, na internet, a gente fácil identifica, né? Ele jogando futsal, ele brincando com o irmão dele, que era jogador, interagindo com a família. Recentemente também saiu um documentário sobre a vida dele. Então a gente acaba tendo essa figura, e eu particularmente trago para vocês aqui, que é uma figura que eu admiro, por tudo que ele fez dentro de campo, né? E porque esse sorriso que ele traz quando ele era criança, como está nessa foto aqui, é o sorriso que acompanhou ele até o último jogo da seleção, né? Até o sorriso do que a gente viu ele do lado ali daquele carro com a Madonna na final da Copa do Mundo, né? É o mesmo cara, né? Desde quando era criança até hoje. Agora, quando ele era essa criança, será que ele sonhava tudo aquilo que ele conquistou? Né? Será que ele sonhava em vestir essa camisa da seleção que ele está vestido aqui quando criança ainda? Né? Que eu lembro bem dessa história, ele contando, né? No documentário dele, que não tinha um jogo de camisa e o professor do projeto dele lá comprou uma camisa da seleção para todo mundo. Né? E ele vestiu aquela camisa e para ele foi uma questão de propósito. Ele falou: eu quero chegar e seguir a minha carreira para um dia chegar a vestir essa camisa de verdade. Mas ele desde criança sonhou. Ele desde criança interagiu, correu atrás. Todas as pessoas que passaram na vida dele, de alguma maneira, que influenciaram toda a trajetória dele de formação, estimularam ele para ele chegar até onde ele chegou, no nível que ele chegou. Né? Sem dúvidas que a parte dele, pessoal, tem muito mérito dele, né? De toda a trajetória, de não desistir. Diferente do que o Adriano nos relatou, eu não sei exatamente como é o histórico escolar do Ronaldinho, não tenho esse conhecimento, mas enfim, pode ser que ele tenha vivenciado como a grande maioria vivenciou, o ensino médio, porque é obrigatório. Né? Como era essa criança dentro da escola? Né? Como era essa criança ali dentro? Mas enfim, voltando aqui ao assunto criança, eu acho que é muito interessante a gente definir o que é criança para cada um de nós. Eu construí a minha definição de criança. Eu compartilho ela com vocês aqui. Mas qual é a sua definição de criança? O que você tem de conhecimento para falar? Criança é isso aqui para mim. Se você trabalha com criança, se criança faz parte da tua rotina, né? É fundamental a gente conhecer algumas etapas de desenvolvimento da criança. Eu lembro que no trabalho recente que eu estava lá no Havaí, eu tinha isso muito presente na rotina. E a gente fazia um grupo de estudos com os treinadores sobre o desenvolvimento da criança. E a gente começou a discutir algumas competências das crianças. Né? Como é o desenvolvimento cognitivo dela, como é o desenvolvimento emocional dessa criança, como é o desenvolvimento físico dela. O desenvolvimento físico de uma criança é muito particular, senhores. E muitas vezes as decisões que ela toma no dia a dia dela é relacionada ao desenvolvimento físico dela. Vou contar um relato para vocês aqui, antes da gente falar da definição de criança que eu quero compartilhar com vocês. Eu trabalhava num projeto aqui em Curitiba e o professor era futsal e o professor estava fazendo uma atividade de 2 contra 1 e ele queria fazer uma atividade de profundidade, que uma criança
conseguisse dar o passe em profundidade para o outro conseguir chegar na bola, superar a marcação e tudo mais. E os meninos não estavam entendendo, ou alguns conseguiam fazer, outros não. E o professor, cada vez mais, ele falava, ele tentava falar, ele parava a atividade, falava, não é assim, a bola é lá, insistindo, né? Tentando dar os atalhos. Nesse momento que a gente tinha de planejamento, isso já é uma rotina que a gente sempre gostou de fazer, eu sempre fiz dentro dos meus trabalhos, de gerar reflexão nos professores sobre o desenvolvimento das crianças, a gente trouxe esse exemplo. E era uma equipe sub-7, sub-6 ou sub-7, não me recordo muito bem. O professor discutindo com ele e tal, falou, olha, professor, é um gráfico simples que o professor precisa entender. Galahu, né? Que eu acho que é um clássico também da educação física. Você pega ali a ampulheta, né, de Galahu, ela traz para a gente que o desenvolvimento visual da criança vai se tornar apta, ou, digamos assim, pronto, quando ela chega na faixa etária de 8 a 9 anos. É nessa fase que a criança tem já a percepção de profundidade bem desenvolvida na visão. E o professor estava insistindo com que todos conseguissem fazer aquela atividade. Aí a gente chegou nessa conclusão, talvez aquelas crianças que mais dificuldade tinham para desenvolver não estavam prontas para aquele momento, mas devido a uma condição física, justificada na literatura, inclusive. Né? Então, talvez se a gente tem o conhecimento de como é esse desenvolvimento físico, gera facilitador para a gente montar as nossas atividades. Pô, se a criança tem essa dificuldade, por que eu vou insistir nela? Ela não vai entender, né? Não vai ser claro para ela. Ela pode até executar, porque você está mandando tanto, você está sendo tão chato naquele momento, que ela vai fazer, vai chutar a bola para frente. Agora ela não está vendo, não está entendendo, ela está fazendo porque ela está sendo obrigada a fazer. E aquele ambiente não vai acabar sendo agradável para ela, porque ela faz algo sem entender. Né? Então, é fundamental que nós tenhamos esse conhecimento de como é o desenvolvimento em cada situação da criança, seja social, seja cognitivo, seja físico, seja emocional, seja de interação, porque ela traz facilitador para a nossa montagem do treino, para a nossa montagem da atividade. Né? Eu acho que se nós trabalhamos com crianças de 6 a 14 anos, vamos entender ano a ano. Né? Como é uma criança de 6, como é uma de 7, uma de 8, uma de 9, uma de 10, até 14 para entender. Falar, opa, né? É nisso aqui que eu preciso focar. É isso que ela está preparada. Né? Psicologicamente, né? Socialmente, será que ela tem a capacidade de interagir? Será que ela tem segurança em interagir? Por que as crianças às vezes idolatram o professor ou gostam do professor? Porque ela se identifica primeiro do professor para depois se localizar como criança. Enfim, tem tudo uma relação de conhecimento físico da criança. Cognitivo, social, emocional, né? Dentre outros, né? Mas um conceito simples. O que é criança para você? Para mim, criança não é um adulto em preparação. É um ser humano na sua individualidade, vivendo plenamente o período da infância, descobrindo o mundo pela curiosidade, pelo jogo, pela convivência, pelas experiências que dão sentido à vida. Para mim, criança é isso. Né? Agora, para você, qual que é a sua definição de criança? Né? Então, eu acho legal fazer esse exercício, acho fundamental a gente fazer esse exercício, principalmente nós que trabalhamos com criança, porque nós precisamos tornar aquele ambiente agradável para que a gente consiga encorajar ela a voltar no dia seguinte. E para que aquilo seja encorajador para ela, que seja agradável, que seja positivo, né? Que seja um ambiente que ela se sinta à vontade. Né? Gente, aí falando um pouquinho sobre competências da rua, né? Mudando um pouquinho o termo, para que a gente consiga chegar e voltar e relacionar tudo isso que a gente falou de educação, de criança, e agora a gente fala um pouquinho sobre rua e as competências dela, né? E as competências para a vida, que é um dos objetivos da nossa aula de hoje. O que é essa rua que a gente tanto discute, que a gente tanto fala? Né? É uma rua que, em determinados pontos da nossa região do país, e aquilo que eu falei ontem faz muito sentido, porque assim,
existem lugares muito carentes, existem lugares que são mais seguros, existem lugares que as crianças vão estar seguras, por mais que o ambiente não seja seguro para outros, né? Porém, a rotina dela permanece ali, né? E o que esse ambiente de brincadeira livre, o que esse ambiente de interação, de múltiplas idades, de múltiplas atividades, de múltiplas experiências vão trazer de benefício para essas crianças, né? Eu acho que quando fala de competência da rua, me vem sempre a imagem do documentário do filme do Pelé. Não sei se todos aqui já assistiram o filme do Pelé. É um convite também para assistir. O Pelé aprendeu a jogar bola chutando manga, né? Ele mostra, né? No vídeo mostra muito. O pai dele às vezes era muito incisivo nesse sentido, né? Não, fica aí treinando, chutando manga aí para aprender as suas habilidades. E chutar a manga, vamos tentar chutar uma manga hoje. Botar uma criança de hoje e chutar a manga. Ela não vai conseguir, né? Não vai ser bom para ela, vai doer, né? Vai ter uma diferença muito grande. O que eu quero falar sobre isso? Que a rua para alguns não é a mesma rua do que para outros, né? As crianças que já vivenciam esse ambiente de liberdade desde que nasceram, ou desde que existem como pessoa, né, em que os pais têm aquela condição, às vezes, de trabalho, deixam com os avós não têm a paciência necessária, a criança acaba, no meio de tudo aquilo, se desenvolvendo com mais liberdade. É diferente de uma criança que nós temos na rotina de uma cidade, uma rotina diferente que ela sai, né, com os pais, ou alguém fica cuidando dela, ela vai para uma escola integral, ela sai da escola integral, vai para casa de alguém, depois ela vai para as atividades extracurriculares que ela tem. É diferente de uma criança que é educada num ambiente livre. Porém, é possível gerar um ambiente de rua para aquela criança. Ela desenvolve o ambiente de rua dela mesmo naquela condição. Ou seja, a rua não é aquele espaço físico. Rua é o momento que ela interage com algo. Ela está desenvolvendo a rua dela. Quando a gente traz essas imagens clássicas da rua aqui no nosso slide, é uma provocação, né? Esses ambientes, eles existem, eles são reais, né? Não tem IA nessas imagens aqui, não, né? São fotos. Elas acontecem, né? É, por mais que a gente fale assim, não, mas isso aqui eu não vejo hoje mais isso. A gente não vê com facilidade. Nós podemos entrar em algumas comunidades. A gente precisa ir para algumas cidades aí de interior, né? No centro de Curitiba aqui vai ser impossível de a gente ver dois tijolos no meio da rua e crianças jogando futebol. Ou crianças andando de carrinho de rolimã, né? No centro aqui de Campo Largo, que é a cidade que eu moro, também a gente não vai encontrar. Mas aqui no bairro que eu moro, eu enxergo essas cenas aqui, fazem parte da rotina aqui do bairro onde eu moro, né? Então, em alguns locais ainda existe esse ambiente. E o que esse ambiente traz de desenvolvimento? Não necessariamente para ser um jogador de futebol. A gente está falando de ser pessoas. A gente está falando do ambiente educacional. Pode ser que, de alguma maneira, a gente traga alguma competência dela para dentro de um treino de futebol. E, se fizer sentido, pode ser que tenha algum benefício para o desenvolvimento deles. Mas, como criança, o que eles desenvolvem nesses ambientes livres? São ambientes totalmente seguros? São ambientes que só tem coisa boa? Né? O romance da rua, né? Merece um romance a gente fazer esse romance da rua, né? Tudo é um cenário perfeito. Agora a rua é a solução do mundo, né? Quais são as competências positivas e as competências negativas da rua? E o que equilibra isso? Né? Acho importante ter essas reflexões e a gente visualizar quais são essas competências. Volto a falar. Eu, né, descrevi essas competências. Você, né, os mestres que estão aqui nos acompanhando, podem ter as suas definições das competências da rua. E está tudo certo. Né? Eu acho que é rico a diversidade de opiniões. O que vale são as reflexões. Né? Eu distribuí em 4. Poderia ter 10 aqui. Né? Poderia ter 15, mas eu resumi em 4. E eu destaco essas 4. A competência ética, a competência social, a competência humana e a competência lúdica.
talvez uma ou outra se misturem em algum dessas definições aqui de competência. Mas vamos lá, uma por uma. Competência ética. Quais são os limites que essas crianças têm? Né? Quais são os limites que as crianças de uma cidade grande têm? Elas vão no limite do limite, né? Elas vão testando, não é? Aqui em casa, o meu filho me testa o tempo todo. Né? Qual é o limite dele chutar a bola? Né? Ele pode jogar a bola no corredor, aqui, ou às vezes ele tem no quarto a bola dele lá, mas ele tem um limite. Ele não pode chutar no vidro, ele não pode quebrar uma lâmpada. Ele vai construindo esse limite. Quando ele percebe que há algo errado, ele para. Essas crianças da rua têm o limite delas. Aonde é o limite? O telhado, a vidraça do vizinho. Elas vão descobrindo o limite. Qual é o limite da paciência do meu colega? Né? Qual é o limite que eu posso tirar sarro do meu colega? Não tem ninguém apitando o jogo dessas crianças na rua. Mas elas vão testando o limite entre elas. Os maiores, qual é o limite que eu posso tirar sarro do menor para que ele não desista do jogo e eu não fique jogando sozinho? Por isso que eu trouxe aqui a competência ética. Porque ao identificar o limite, eles vão construindo a ética deles. Eles vão construindo, opa, daqui não posso passar, senão eu perco a companhia do meu amigo e não tenho ele para jogar no dia seguinte. Ou, aqui dentro de casa, se quebrar o vidro, meu pai vai me tirar minha bola. Eu não vou poder mais brincar de futebol. Né? Ou, na escola, né? Se eu começar a gritar dentro da sala de aula, o professor vai me tirar da sala e aí vai meu pai. Eles vão testando o limite. Então, rua é toda a construção que a gente vem comparando aqui, e é isso que eu quero fazer esse diálogo com vocês. É algo que vai pulsar nas crianças também. Elas vão sempre tentar fazer essa busca por liberdade, essa busca por diversão, essa busca por interação. Né? E elas vão vivenciar isso em diversas realidades. O que nós temos que fazer é o exercício de tentar estimular isso. Né? O quanto mais eu tiver essa percepção, essa sensibilidade, mais eu vou conseguir explorar isso. Mais benefício eu vou trazer para o desenvolvimento dela. Ou não. Né? Se eu for percebendo que isso aqui é sempre um empecilho para ela, eu estou deixando aquele ambiente chato, ela vai querer sair da escola e nunca mais vai voltar. Né? Se eu chegar aqui no meu filho e falar, ei, deu, cara, né? Vou pegar a sua bola aqui e nunca mais vou te devolver, não vou ter a proximidade que eu gostaria de ter com ele. Porque ele vai testando esse limite e vai ficando chato para ele. Não posso fazer nada, meu pai só reclama. Né? Ou o professor só reclama. Né? Ou, enfim, né? Qualquer situação nesse sentido. Então, quando eu trago competência ética e coloco a palavra limite, é essa busca por essa interação e por conhecer até onde eles podem chegar. Né? E se o ambiente for muito livre, eles vão criando situações que a gente nem espera. Né? Na rua, você vê eles brincando de futebol, de repente eles estão no pega-pega, de repente eles estão no esconde-esconde, de repente eles estão subindo na árvore, de repente eles estão tacando, fazendo um jogo de mira, de repente alguém quebrou o vidro, acabou a brincadeira de hoje. Amanhã a gente volta. Né? Dependendo da situação que está. E eles vão testando para ver até quando eles têm os próprios limites da brincadeira. Né? A próxima competência que eu quero compartilhar com vocês é a competência social. A competência da convivência. Será que é rico? Né? Será que é bom para uma criança velha, ou mais velha, né? Desculpa, uma criança velha é meio diferente, né? Mas uma criança mais velha brincar com uma criança mais nova, na rua eles conseguem brincar. Na rua eles conseguem conviver. Né? Nem sempre vai ser agradável para um ou para outro, mas eles vão interagir. Né? Nem que seja para buscar a bola, nem que seja para fazer outra coisa, para ser o goleiro. Eles vão interagir. Né? E vai trazer benefício para um, né, de tentar startar para se desenvolver e chegar naquele nível, e vai trazer sensibilidade para o outro, de descobrir o limite para o outro, o limite da convivência nesse sentido, né, de interação. E quanto mais criança tiver naquele ambiente, maior vai ser o ambiente de convivência que eles vão desenvolver. A competência social cada vez mais ampla. Se a criança está sozinha,
ela não tem essa competência trabalhada? Tem, né? A imaginação, né? Vai construir amigos imaginários, vai construir cenários que tragam, que construam uma relação de convivência, né? Enfim, N situações, essa competência está presente. A competência humana é a competência da autonomia. Eu trago aqui a palavra autonomia. Por que a palavra autonomia? Porque na rua não tem professor. Né? Na rua, às vezes, eles vão brincar onde não tem adultos observando. Né? Quando um adulto chega, normalmente já vira. Né? Teu filho está jogando videogame, de repente você chega na porta, já não é a mesma interação dele com o videogame. Né? Hoje os adolescentes estão numa atualidade diferente, né? Eles têm as lives que eles fazem, ele pega o celular deles, tal, abre as lives e começam a conversar e jogar videogame, interagir. Se você coloca a cara na porta do quarto, o assunto da live já dá uma travada. E eles acabam percebendo, né? Porque eles já têm essa questão da autonomia e da construção, da relação humana que eles vão construindo, das faces que eles vão assumindo perante os amigos, perante o professor, perante os pais, perante aos jogos, perante as oportunidades que eles vão desenvolvendo. E tudo isso vai gerando alguma relação de formação humana nesse ambiente. Né? Então, essa competência humana é uma competência muito importante que nós precisamos ter essa sensibilidade de perceber. E a última que eu trago aqui para a gente exemplificar é a competência lúdica. A rua tem a competência lúdica por natureza. A rua é lúdica para criança, principalmente. É o ambiente que eles têm para brincar, que eles têm para interagir. E se a gente fala de brincar em muitos ambientes, essa palavra brincar ela tem um preconceito gigantesco nesse sentido. Né? Se você fala que uma criança vai brincar, até numa aula de educação física, fala, mas o professor então não quer dar aula hoje. Né? Se um treinador chega para a gente e fala, hoje eles vão brincar em 20 minutos. Então você está com preguiça de planejar alguma coisa. Né? Se a gente vê crianças brincando em algum ambiente, já meio que que esse adulto está tentando fazer com essa brincadeira? Né? Qual é o nível de liberdade que as crianças têm? Nós precisamos quebrar esse preconceito da palavra brincar em muitos ambientes. A brincadeira precisa ser tão agradável para as crianças que nós podemos também gerir essa brincadeira com eles, fazer parte dessa brincadeira. Não significa que eu vou lá jogar bola com as crianças, que eu vou lá. Mas é o ato de brincar, de demonstrar o. Chegou o professor que vai me deixar brincar. Chegou o professor que vai me propor uma brincadeira. Chegou o professor que vai gerenciar uma atividade que me dá prazer, que me dá alegria. Né? Os professores de educação física na escola, né? Eu fui professor de educação física numa escola regular e era até engraçado de observar, né? Você passava na frente da sala assim, já tinha um. Você passava na porta assim, né? Aí você voltava, as crianças esperando o momento de ir para a aula de educação física. Porque é o momento que eles vão sair daquilo ali, que eles vão interagir com algo, né? Você acaba sendo um agente da brincadeira. Né? Todas essas competências que a gente vem trazendo aqui, senhores, nós, como professores, a gente vai falar muito sobre isso amanhã. Precisamos gerenciar isso na nossa rotina. O quanto de competência ética eu trago para as minhas aulas? Falando de competência da rua, por exemplo, né? Isso a gente está reformulando as questões estratégicas e metodológicas do Instituto, a gente vem discutindo algumas coisas nesse sentido. E um professor que vai trabalhar com a pedagogia da rua precisa conhecer as competências da rua. E tudo que precisa ter de equilíbrio nessas competências. Uma competência, às vezes, vai explorar mais do que a outra, vai ter uma percepção maior do que a outra. Sim, mas o equilíbrio dessas competências é onde a gente consegue trazer para um ambiente formal nesse sentido, para uma escola. Já pensou uma escola regular, onde essas competências fossem trabalhadas nesse sentido? Será que as crianças teriam prazer de ir para a escola? Né? Será que as crianças teriam vontade de frequentar aquele ambiente? Se tivesse essas competências minimamente pré-estabelecidas, que não fosse o que é hoje, por exemplo. Né? O treino de futebol, o treino de outras modalidades, a aula de informática, a aula de teatro, como a gente tem no Instituto, né?
ser um professor do Instituto de Futebol de Rua é engraçado de observar, né? O cara dá aula de comunicação, de informática, mas ele vai trazer competências da rua para dentro dessa aula. Ele vai dar aula de teatro, mas ele precisa aprender sobre essas competências, desenvolver elas na aula de teatro. Né? Então, eu acredito muito que a gente identificando essas competências, e fica o convite para vocês refletirem sobre isso, e buscar essas competências conforme o conhecimento de vocês, conforme as palavras que vocês queiram trazer, a opinião que vocês queiram observar, mas é gerar reflexão sobre essas competências, sobre esse ambiente que a gente está olhando aqui nas imagens, seja ele qual for. Pode ser, inclusive, no contexto de muitos, por morar numa capital, por morar numa cidade que talvez não tenha vivenciado isso na prática, ou porque morou em outra realidade, porque não vivenciou a rua, mas observar nesse ambiente de aprendizagem quais são essas competências para a gente deixar o ambiente minimamente com limite, com convivência, onde as crianças sejam protagonistas e que tenham uma parte lúdica estratégica para o desenvolvimento delas. Né? Então, são algumas reflexões da competência da rua. E aí, na sequência, senhores, eu trago para vocês aqui, aprofundando um pouquinho dessa relação, falando um pouquinho de futebol de rua, de pedagogia e de desenvolvimento humano. Né? Volto aqui com o exemplo do Bahia. Né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a Arena Fonte Nova, sobre aquela paisagem bonita que tem lá da Arena Fonte Nova. Né? O Bahia também tem esse ambiente aqui dentro naquele palco. Inclusive no jogo do fim de semana, foi um jogo transmitido pela TV, eu estava assistindo o jogo. Tem esse ambiente lá ainda, é um ambiente que está montado lá e que esporadicamente eles montam esse evento aqui. Que é um ambiente de brincadeira para as crianças. Enquanto os pais às vezes estão observando o jogo, as crianças estão ali brincando com alguns monitores. Né? Às vezes o monitor nem está tão presente ali nessa rotina aqui também, mas as crianças estão interagindo ali naquele espaço. Às vezes o pai está por perto, olhando para o jogo, e elas estão interagindo com aqueles ambientes. É um ambiente muito rico, que é simples de gerenciar. Né? Se dá uma bola para uma criança num campinho dentro do estádio, ela vai escutar aquele ambiente, ela vai fazer daquele jogo que está acontecendo no gramado, aquele jogo ali para aquele ambiente. Né? É simples de trazer essa relação de um ambiente aberto, de um ambiente simples, de um ambiente profundo da rua, para qualquer situação que a gente possa relacionar de lazer, educacional, seja num trabalho dentro de uma sala de aula regular, enfim. A gente precisa entender que desenvolvimento humano, a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de cidadania, de humanização. Quando a gente fala futebol de rua, né, a gente compreende que o jogo como um espaço pedagógico, onde as crianças, adolescentes aprendem a conviver, resolver conflitos, assumir responsabilidades, exercer a cidadania e desenvolver sua humanidade por meio de relações, de construção. Então, esse ambiente da rua, falando de futebol de rua em si, ele é muito simples. A gente está trazendo o recorte para a modalidade de futebol. Né? Aquele ambiente livre que eles têm de interação, a gente pode construir essa relação e esse conceito para o conceito de futebol de rua. O que é futebol de rua para você? Para mim, eu acabei de compartilhar com vocês aqui. Para mim, futebol de rua é isso aqui. Esse é o meu conceito de futebol de rua. E o seu? Né? O que é futebol de rua para você? Né? Seguindo, competências desenvolvidas no ambiente informal da aprendizagem. São aquelas competências que elas desenvolvem na informalidade. Né? Eu trouxe aqueles exemplos das 4, mas tem múltiplas competências. Né? Uma foto que viralizou aí uma cena que viralizou na Copa do Mundo, né, fazendo recorte, foi a cena da discussão dos jogadores argentinos com o treinador. E o treinador sendo aquele agente de escutar o que estava acontecendo dentro do jogo, na percepção do jogador, e tentar resolver o problema. No caso aqui, o jogador solicitou que o treinador, junto com ele, decidiram que, opa, acho que falta um zagueiro aqui. Vamos colocar esse zagueiro para o jogo? O que vocês acham? Dentro da conversa, eles perceberam como que um jogador traz isso na sua construção. Como eu desenvolvo uma criança ou um adolescente para chegar num nível de relacionamento que chegue a isso aqui. Que ele consiga dialogar com o treinador. Um treinador que tem essa sensibilidade de escutar o cara que está dentro do jogo. O que ele quer trazer para mim? Pô, peraí, você está observando isso, mas
Da onde se tirou essa decisão? Não, estou percebendo que você não viu essa movimentação. Eu acho que a gente precisa trazer mais alguém para ajudar aqui. Qual que seria a solução? Vamos trazer um zagueiro? De entender, de escutar, de ouvir, de executar. Lógico, né? A gente viu a final da Copa do Mundo e talvez a Argentina tenha desconstruído tudo que construiu na Copa, né? Na final, porque tomou um atraso da Espanha na final, mas é só mais um jogo, né? Tudo pode acontecer, né? E aconteceu se, por exemplo, a Argentina faz o gol de empate, levaria para os pênaltis, né? E teve a oportunidade de fazer, por mais que chutou uma bola no gol, duas bolas aí de perigo, né? Mas se faz o gol, leva para os pênaltis e poderia acontecer. É jogo de futebol, né? Mas a construção do jogador no nível de diálogo, de entendimento entre o treinador e o time, né? A construção dessa relação toda pode ser que tenha alguma familiaridade do que nós estamos conversando aqui. Da sensibilidade que o Scaloni teve de ouvir o jogador e de tentar, junto com ele, decidir a solução. Né? Minimamente é um exemplo muito presente de uma competência bem desenvolvida entre. Também não quero fazer comparativos educacionais, não quero fazer comparativos de formação, né? Não quero trazer nenhuma relação, né? É simplesmente uma discussão do que aconteceu. Né? Porém, tem algum sentido nesse diálogo, nesse entendimento. Né? No ambiente informal, aprender é desenvolver competências para viver com os outros e transformar a realidade. Se nós, como professores, né, dentro desse ambiente informal de aprendizagem, sabemos conviver com eles, nós trazemos soluções juntos. Né? A solução não é algo que depende só da decisão de um, é a decisão de todos. É desenvolver essa capacidade mínima de conviver, de decidir, de criar soluções, de criar estratégia, né? Enfim. Princípios estruturantes do futebol de rua. Aqui, senhores, é mais um exercício das minhas reflexões. Né? Quando a gente fala de futebol de rua, quais são os princípios estruturantes dessa modalidade, ou desse ápice, né? Juntando rua, sociedade e uma modalidade específica. Né? Nesse ambiente, o jogo é deles, não necessariamente é meu, né? Como treinador, nem de um deles, é de todos. Né? O protagonismo é coletivo. Né? A aprendizagem acontece nas relações, é nas trocas. Aqui entra a pedagogia da rua. Né? A gente aprende juntos. A gente não aprende porque o professor está direcionando e ensinando. A gente aprende juntos, executando, dialogando. Né? A gente encontra as soluções, porque o protagonismo é nosso. Né? Então, tudo ganha sentido nesse ambiente. Né? Para a criança faz sentido aquele ambiente, ou para o adolescente que está jogando, ou para o adulto que está se relacionando, as coisas acabam tendo sentido se ele é formado, se ele tem minimamente essas competências bem desenvolvidas nesse ambiente. Né? Então, trazendo aqui, né, as definições amplas para resumir no futebol de rua. Né? E aí, gente, a brincadeira, né? A gente falou de educação, a gente falou de criança, a gente falou de rua, a gente falou de futebol de rua, mas a gente pode falar agora sobre brincadeira. Né? O que é brincar? E aí eu não trouxe nenhuma definição de brincar, senão fica muito tarefa feita, né? Qual é a sua definição de brincar? Né? Eu acho que isso é uma reflexão que nós, professores, temos que ter isso muito claros. Como que eu vou dar uma aula? Como que eu vou me propor a ser um professor de educação física se eu não tenho conceitos bem definidos daquilo que eu estou executando? Né? O que é brincar para uma criança? O que é brincar para você, professor? Né? Como eu falei, a gente sofre alguns preconceitos com essa palavra brincadeira, né? Mas a brincadeira ela é muito antiga. Ela é um clássico, na verdade, né? Nós temos dentro do Instituto, nós estamos quase lançando, né? Lançando um desafio para os professores, né? Hoje são mais de 400 colaboradores do Instituto Futebol de Rua.
Nós estamos lançando um dicionário de brincadeiras. Né? A gente quer montar e a gente vai fazer o compartilhamento de uma planilha onde os professores vão compartilhar brincadeiras das suas regiões. Brincar para uma criança de Porto Alegre e para outra criança lá do Amazonas é a mesma coisa. Mas o que eles usam de brincadeira, o repertório é muito amplo. As regras do jogo são muito amplas. As regras do brincar são muito ricas nesse sentido, né? Tem muitas maneiras de brincar. Né? Quem pode brincar? É, qual é a idade definida de brincar? Todos nós brincamos, né? Diariamente, inclusive. Né? O que nós temos hoje de muito de percepção sobre o dia a dia é brincadeira, né? Maximizada, né? Trazida como responsabilidade. Mas é o ato de brincar. As crianças brincam e os adultos executam algo que eles aprenderam brincando. Né? Então, eu acho que brincadeira é algo muito profundo nesse sentido, senhores. Né? A gente precisa buscar a solução, buscar essa palavra, entender um pouquinho dela, da rotina dela, para que ela fique familiar ao nosso dia a dia. Né? E aí fica a minha provocação para vocês sobre brincadeira. Né? Talvez uma lição de casa, poderia falar assim, né? Ó, já são 8h23 e eu acho que seria uma boa oportunidade de a gente dialogar um pouquinho aqui sobre essas provocações, é, sobre essas reflexões que a gente fez aqui, enfim, sobre tudo que a gente dialogou. E a partir de amanhã, eu posso de repente começar daqui, né? Antes da gente entrar aqui no dia de amanhã em seguida, mas eu quero deixar esse slide aqui para amanhã. De repente, falar sobre o Instituto também, além de falar das competências do. Acho que eu falei aqui por um bom tempo, né? Ninguém me interrompeu, que pena, né? Ficaria feliz ali se alguém falasse: Ô, Tiago, posso comentar alguma coisa aqui? Acho que é muito legal quando tem essas interações, mas acho que essa é uma boa oportunidade para a gente conversar um pouquinho agora sobre a realidade de vocês, sobre um pouquinho do que eu falei, né? Se faz sentido, se não faz sentido, tá tudo certo. Eu acho que a discussão ela precisa acontecer, senhores. E aí? Show de bola, Thiago. Tem algumas pessoas que se manifestaram, no chat. Isadora, você gostaria de falar? Você fez vários comentários aqui. Eu não sei se você quer falar no áudio ou quer que eu leia. Hum, Ah, ela tá com um problema aqui. não, tá com problema. Ela fez alguns comentários aqui, Thiago, que o verdadeiro limite não impede a liberdade, ela torna a liberdade possível. Sob o lúdico que ela aprendeu em relação à rua seria: toda rua pode ser uma sala de aula quando o brincar é valorizado como forma de aprender, conviver e transformar. No futebol de rua, vejo crianças descobrindo que suas vozes têm valor, que os conflitos podem ser resolvidos pelo diálogo e que vencer só faz sentido quando há respeito e fair play. É um espaço onde todos podem participar, aprender e crescer juntos. E para ela, o futebol de rua é uma ferramenta de transformação social. É acreditar que a educação acontece em cada conversa, em cada jogo, em cada desafio vivido coletivamente. Mais do que formar jogadores, ela tem o privilégio de contribuir para a formação de pessoas mais conscientes, empáticas e preparadas para construir um mundo melhor. Brincar é a linguagem da infância e a ponte para um mundo de possibilidades. Tudo começa na brincadeira. Foram os comentários da Isadora. Muito legal, né? Eu acho que assim, Isadora é uma pedagoga, né? Que trabalha, a princípio a gente vê a pedagogia, né? De uma maneira muito tradicional, às vezes, né? A palavra pedagogo já gera aqui, ah, não, sala de aula e vai. Pelo contrário, né? A Isadora é uma excelente professora que executa isso com naturalidade dentro do projeto. A gente já tem acompanhado um pouquinho das aulas em Maringá, né? Ela trabalha no projeto em Maringá. Muito bacana, Isadora. Parabéns pelas contribuições aí. São reflexões muito interessantes que ultrapassam a quadra, inclusive, né? Não só o lúdico dentro da quadra, mas o lúdico na sala de aula, em diversos ambientes aí. Alguém mais gostaria de colaborar aqui, de
é sempre importante a gente, sempre que pode, falar sobre as pessoas que estão assistindo a aula também, porque às vezes quando a gente fala para outra pessoa também o que a gente está pensando, a gente tem a possibilidade de organizar melhor os pensamentos na nossa própria cabeça e colaborar com os próprios colegas, né? Trazer uma visão que, de repente, um exemplo que vocês podem trazer, às vezes ajuda a ilustrar melhor o conceito que foi abordado. Às vezes a gente consegue ver de outras maneiras o mesmo fenômeno, né? Ah lá, o João levantou a mão. João, por gentileza, pode colocar a sua questão. Boa noite, professor, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir? Sim, Sim. João. Então, eu queria até trazer um pouco da minha vivência, né? Eu atuo como professor num colégio particular aqui em Florianópolis e também como professor em uma escolinha. Daí, a escolinha ela vai ter turmas tanto de escolinha, né, para o desenvolvimento da modalidade e também uma turma de rendimento. E algo que eu percebo muito, tanto no colégio assim, mas especificamente na escolinha, principalmente na turma de rendimento, é o como os pais, os professores, mas principalmente os pais, têm muito essa dificuldade de ver a importância e não somente a importância, mas como a brincadeira, o brincar, o jogo deliberado, ele consegue desenvolver as capacidades do filho dele, sabe? E dentro do desenvolvimento dele. Eu vejo muito isso, porque eu não atuo como professor principal, né? Eu tenho mais uma figura de auxiliar, então algumas tarefas eu tomo como eu consigo tomar à frente. Já tomei muitos feedbacks que, particularmente, eu não concordo, mas de falar, pô, acho que tá muito lúdico isso. Acho que tá muito brincadeira. Pô, eu dou treino para uma turma de sub 9, então vou fazer um aquecimento e já chegaram para mim e falar, pô, sinto que falta físico. Sinto que falta fazer um mini band, fazer um core. Poxa, são crianças, sabe? E às vezes fazendo uma atividade, um jogo deliberado, sem necessariamente alguém arbitrando, deixando que eles consigam constituir e desenvolver as próprias regras dentro do jogo, seja fazendo uma atividade com um viés um pouco mais lúdico, podendo utilizar da competição ou não, enfim. É o que a gente está falando, né? A importância disso para desenvolver tantas competências dentro e fora do jogo, né? E é importante, acho que até reforça a aula de excelente nível que teve, mas também a importância desse conteúdo para a gente conseguir desenvolver profissionais que eu, pelo menos, não acredito que a gente tem que tomar tudo como verdade, mas que tenham um senso crítico de entender a importância das coisas, né? Nenhum momento a gente está chegando a falar que, pô, tem que fazer tudo lúdico e vai todo mundo então brincar. Não é isso que a gente está falando, mas ter o senso crítico das atividades, né, para que a gente consiga se desenvolver e olhar a importância disso para a formação das crianças, né, e do adolescente. Então, enfim, só trazendo esse relato que eu acho legal, às vezes consegue refletir um pouco na vivência de cada um, né? Fundamental, João. Obrigado pela sua contribuição aí, tá? Porque acho que é muito válida. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, acho que complementando a fala do João. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, senhores. Um exemplo, João. O meu filho faz futebol aqui na minha cidade também. E um tempo atrás eu vinha assistir os treinos dele. Eu ainda estava no Havaí, fim de semana, quando tinha um tempo de folga, eu subia para cá e ele queria que eu fosse assistir o treino. E eu ia. Né? Eu acho que nada impede a gente de observar o treino. Às vezes eu não tinha paciência de olhar o treino, enfim, porque por N situações. Né? Eu vou trazer um modelo aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vamos ver se o João se identifica, hein, João? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Pera aí, deixa eu agora compartilhar a tela aqui. Abrir o vídeo. Vou voltar um pouquinho. Foi. Meu filho tá lá atrás. Não sei se consegue ver meu mouse. Meu filho é esse aqui, ó. Ele é goleiro. Aqui a gente conta aqui, deixa eu ver. Uma, duas, três. Eu gravei só isso mesmo porque não dá paciência, sabe? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acho que tinham 7 estações.
Vou parar de compartilhar aqui e vou abrir outro vídeo. Só gravem essa imagem, agora a gente vai ver outra, tá? Deixa eu pausar. Deixa eu ver aqui. Não tem áudio, né? É só a imagem que tem aqui, porque o nosso analista não pegava o áudio. Mas percebam que são crianças. O professor aqui, talvez vocês conheçam por aí. São crianças que estão brincando. Elas estão definindo as regras do jogo, por mais que aqui não apareça, mas elas estão fazendo os combinados. Ah, mas ela está fazendo embaixadinha de costas. Não, eles estão conversando, dividindo os times. E daqui a pouquinho vai começar o jogo. O professor está aqui, ó. Né? O professor está só olhando a situação, ele soltou o que precisa ser combinado inicialmente. As crianças estão iniciando as conversas e o jogo vai começar. Né? E no meio do jogo, olha o que acontece ainda, né? Um prêmio para eles. E tava calor, por que não, né? Mas mesmo assim, o jogo começou. O professor não apitou, ninguém mandou começar, eles decidiram. É um jogo de pega-pega de três times, né? Tem uma lógica. E eu acho que eu posso parar por aqui, para a gente conversar um pouquinho. Ou seja, João, numa escolinha de futebol, qual é a probabilidade, por exemplo, do meu filho naquela escolinha, de conseguir interagir dentro de uma categoria de formação ali? Ele fez aquilo que a gente gravou em 16 segundos ali, pelo treino todo. O professor ficou 8 segundos, 8 minutos em cada estação, chegou no final e falou: Ó, não vai dar tempo de fazer o coletivo hoje. Valeu, turma, obrigado, tchau, tchau. E foram embora. Eles não brincaram, eles não interagiram, eles simplesmente fizeram um zigue-zague no cone, pularam, né? Talvez um deu um tapinha na cabeça do outro no intervalo, conversou um pouquinho lá e foi para casa. Enquanto isso, lá na categoria de formação do Havaí, no campo 3, né, o Rafael Rodrigues estava dando uma brincadeira. As crianças já estão se desenvolvendo dentro daquele ambiente, brincando, com interação, com N situações que aconteceram ali. Né? E aí o menino que sai de uma escolinha de futebol, fazendo zigue-zague, pensando que ele vai melhorar alguma valência física, ele chega no clube e ele não consegue nem interagir, nem conversar com as crianças. Né? Porque ele nunca fez isso. Né? Então, é ao contrário. E o que nós precisamos fazer, e aí você trouxe o teu relato, né, que de repente você não tem ainda a condição de ser o professor que assume a responsabilidade ali dentro e tal, mas você está aprendendo e no momento que você tiver essa oportunidade, eu tenho certeza que vai ser diferente. Você vai sentar com os pais e vai falar com eles. Falar, olha, pai, ele faz isso, para você parece ser brincadeira, mas para ele é o ambiente correto para ele. É nesse ambiente que precisa se desenvolver. Né? Aquilo que a gente mostrou ali é a rua de cada um deles. Né? Infelizmente, da escolinha de futebol que meu filho estava, era uma rua muito triste, mas não deixa de ser a rua dele. Né? Era o momento que ele tinha para extravasar. Mesmo assim, ele tentava fazer uma piadinha com o colega, fazer alguma outra, não sei. Enquanto o professor ia arrumar o cone, ele fazia uma embaixadinha, tentava fazer uma brincadeira com a bola. Infelizmente, uma rua muito triste. Agora, que rua feliz aquela do Havaí ali, hein? Né? Inclusive com a água, brindando ali a questão do calor. Né? Então, enfim, é o ambiente que nós proporcionamos, nós somos os responsáveis por isso. Né? Tudo isso que a gente conversou aqui, por enquanto, nesses 2 dias, somos nós os responsáveis de proporcionar esse ambiente, essa rua para eles. Né? Obrigado pela sua contribuição, João. Eu que agradeço, professor, pelo retorno e por discutir o tema. Ô, Thiago, Legal, e essa gente. fala que vocês fizeram, que você fez agora em resposta ao João, me lembra da importância de nós, enquanto professores, atuarmos também não só na educação das crianças, mas também na educação das famílias. Né? A gente, quando eu vou nas competições do meu filho, outro dia eu quase apanhei lá, porque eu fui segurar a onda de uns pais lá que estavam se passando, gritando com o árbitro. As crianças, sábado de manhã, acordam para ir jogar futebol e o que acontece é tudo menos
a ludicidade ali, né, a diversão delas para estarem ali. Então, eu acho muito importante que os projetos esportivos tentem incluir as famílias também nesse diálogo. Em um projeto que eu coordeno aqui na universidade, um projeto de extensão para crianças, eu tive a experiência de chamar as famílias para uma reunião e ter essa conversa de perto com eles. E aí eu lembro que no primeiro dia de reunião eu disse para os pais: olha, nós estávamos sentados no auditório lá na UFSC, vários pais das crianças. Eu digo: olha, se vocês querem que os filhos de vocês participem do projeto e sejam Neymares, né? Vocês estão no projeto errado, né? Aqui a abordagem vai ser outra. Pode ficar à vontade de tirar os filhos do projeto e levar para outro local. A partir dali eu expliquei para eles o porquê que nós faríamos dessa forma, qual seria a ênfase do nosso projeto, e a gente não teve problema. As competições que a gente participava era tudo em formato de festival, eram combinados, eu só marcava com professores também que eu conhecia a abordagem, né? E até o nosso projeto aqui na UFSC, a gente montou uma formação para pais. No ano passado, nós fizemos uma formação para pais, inclusive foi o Michel Milisted que ministrou, que você mencionou ele ontem, né? Ele fez a ministração, né, de um curso para pais de atletas, né? Porque eles estão dentro do contexto, dentro da casa da criança, e precisam entender esse cenário, precisam entender que quando eles estão brincando ali com o Rafael Rodrigues, eles estão se desenvolvendo, eles estão aprendendo competências, né? Para além do que aparenta estar, né? E isso aí me chamou a atenção aqui na fala de vocês. E o Rafael levantou a mão aqui, vou passar a bola para ele, Thiago. Depois, se você quiser comentar tudo junto, tá? Rafael, por gentileza. Olá, boa noite. Vocês me escutam? Então, muito prazer, gente. Prazer falar com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade aí de acompanhar vocês esses 3 dias, professor Tiago. Eu tenho algumas contribuições, de repente, aqui para a gente fazer reflexões, né? Eu tive a oportunidade já de trabalhar fazendo formações de professores, né? Trazendo metodologias mais ativas, tanto os professores pedagogos como o professor de educação física. E tive a oportunidade de viajar um pouquinho aí pelo Brasil e para trazer essas formações, né? E, o, e quando a gente começava a trazer mais a metodologia ativa, conversar um pouco, a primeira barreira assim que os professores comentavam com a gente geralmente era a direção das escolas. Então, que as crianças fazem muita bagunça nessas aulas, que as crianças fazem muito barulho, o professor não tem controle dessas crianças. Então, além dos pais, assim, no ambiente escolar também tem essa barreira, e a gente trazia essa reflexão, né? Como que você vai passar para a direção que os alunos estão aprendendo, que é importante esse momento dos alunos estarem conversando ali, brincando. E eu acho que o futebol de rua, quando a gente traz o futebol de rua, ele conversa muito com brincadeira, né? Então, eu sempre fui um professor ali que eu trouxe para mim em todos os lugares que eu trabalhei, tento trazer mesmo a metodologia da rua no sentido de como eu posso refletir é, o que eu vou fazer na aula com o meu aluno. Então, por exemplo, se eu for numa cidade, hoje eu trabalho também no Instituto Futebol de Rua, tenho a oportunidade de conhecer várias cidades aí. Então, se eu for viajar para São João do Piauí e vejo as crianças jogando ali na rua de barro, e aí a gente começa a refletir, né? Como eles decidiram o tamanho do espaço que eles vão jogar? Como que eles decidiram quantas crianças vão jogar ali naquele joguinho? Quantas crianças ficam esperando? Qual que vai ser o tamanho do gol? Qual que vai ser a bola que eles vão usar ou vão criar a bola ali? Qual que são as regras?
Então, isso, trazendo para minhas aulas, eu sempre pensei em refletir com eles. Ah, professor, por que que a gente não pode usar essa bola? Professor, por que que a gente não pode usar o gol maior? Por que que a gente não usa o gol menor? E primeiro eu deixo eles experimentarem, eu deixo eles vivenciarem, né? E para depois refletir com eles. O que que vocês acharam? O gol maior é melhor? O gol menor saiu menos gol, mais gols? Qual bola é maior? Qual bola é melhor? Então, eu acho que isso no futebol de rua é muito vivo, né? Porque cada lugar são regras diferentes, as crianças se divertem do jeito delas ali. Se você quiser chegar no local e brincar com ela, você pode ser o professor, você pode ser a pessoa que for. Você vai precisar começar a jogar com a regra delas, porque ela já teve essa socialização, já teve esse contexto, provavelmente já vivenciaram diversas brincadeiras diferentes e você vai se adaptar ali com a regrinha delas. Então, é, isso eu acho que é muito rico, né? Porque a criança ali, ela vai vivenciando no erro e no acerto, e ela vai decidindo o que é melhor para ela, quais são as melhores regras, e, e assim, eu acho que hoje bastante coisa que o Thiago falou conversa muito com isso, né? Muito legal, Rafa. Obrigado pelas contribuições aí. Sem dúvidas, né? Eu acho que assim passa muito pelo que vocês conversaram ali em relação ao diálogo, né? O Paulo trouxe o modelo também, né, de reunir os pais numa sala de aula e dar letra do projeto é fundamental, né? Seja o ambiente que for. Ah, mas é uma categoria de base. Ah, mas é um projeto que rendimento. E somos nós, professores, que entendemos desse meio. Os pais precisam ter ciência de que eles precisam fazer o papel deles. Eles não podem fazer o papel do árbitro, eles não podem fazer o papel do treinador, eles não podem fazer o papel do filho que está dentro da quadra. Os pais precisam fazer o papel deles. Qual que é o papel deles? O papel de pai. Né? Se eles querem ser esse pai referência para os filhos deles, eles precisam refletir sobre isso. Que pai que ele quer ser? O pai chato? Né? O pai participativo? O pai que incentiva? Né? O pai que briga? O pai que dá que exemplo? Né? Acho que isso nós, como professores, precisamos fazer esse posicionamento. Somos nós que entendemos. Assim como o engenheiro da obra que determina a quantidade de ferro e de cimento vai na obra, é o engenheiro que faz, nós da educação física precisamos ter essa autoria também. Nós sabemos o que estamos fazendo ali. Eu sei a quantidade de brincadeira que tem que ter naquele ambiente, a quantidade de jogo, a quantidade enfim, de qualquer competência. E o pai precisa ter ciência disso. Mas precisa partir de nós. Somos nós, professores, que damos a linha. E você falou da direção da escola, né, Rafa? É a mesma coisa. A direção da escola não sabe a riqueza da educação física nesse sentido. Ela, às vezes, se for um professor de educação física, ainda é mais fácil a gente conversar e discutir sobre essas pedagogias. Mas se não for um professor de educação física, é o nosso papel sentar com essa direção e explicar. Falar, na minha aula, eles não vão fazer fila para ir para a quadra. Na minha aula, eles vão voltar para a sala sozinhos. Na minha aula, eles vão do banheiro tomar água para a sala e eu já combinei com eles. Na minha aula, a gente vai determinar que vai ter esse momento de liberdade deles, mas está combinado. Não é porque eu não quero trabalhar, é porque eu quero fazer um ambiente diferente para eles. Né? Então, passa muito por nós e pela nossa atitude, né, Rafa? Eu acho que. E às vezes nós, como professores de educação física, ficamos com medo ou receosos de nos posicionar nesse sentido, né? Assim, não, mas eu vou falar com a direção da escola. Né? Não, mas eu vou falar com o pai. Não, eu quero ter o pai cada vez mais com a gente aqui. Eu preciso dele para pagar a mensalidade do meu filho para me manter na escolinha de futebol. Se você faz o teu papel de professor e mostra a verdade, eu duvido que essa criança saia do teu projeto. E ela vai chamar um amigo para vir ainda. Né? A tua escolinha vai ficar mais cheia de criança ainda. Né? Eu duvido que a diretora da escola te mande embora, porque as crianças vão fazer protesto se ela mandar. Porque você tem combinado com elas. Né? Elas gostam de você, elas gostam do teu ambiente. Então, nós, como professores, precisamos ter esse posicionamento, Rafa, muito bem lembrado e exemplificado por você,
de ter personalidade mesmo, sabe? Assumir a nossa bandeira. Falar, peraí, a educação física não é essa bagunça que vocês imaginam aqui, não. Eu sou professor de educação física, eu estudei, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu preciso fazer, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã. O professor Paulo citou aqui o professor Michel Milstead. Ele fala muito de desenvolvimento de treinador, né? E a gente vai conversar um pouquinho amanhã sobre o desenvolvimento de professor. E uma dessas competências é o que da rua eu vou trazer para minha aula? O quanto de competência de criança eu conheço? O quanto de competência de cada ambiente eu sei para que quando eu chegue na frente do diretor eu sustente aquilo que eu estou fazendo? Aí o cara vai falar, não, Tiago, fica à vontade, porque você sabe o que está falando aí. Então, o pai vai falar assim para você, não, tá tudo certo, professor. Meu filho adora esse projeto aqui, ele quer chegar antes porque o momento livre é de início. Se eu chego atrasado aqui, ele perde o jogo livre. Né? Então, enfim, N situações que a gente pode montar e construir para ter essas estratégias bem definidas e ter um trabalho leve. Né? Acho que são muito legais essas contribuições aí. E aí, turma, quem mais? Tem no chat aqui algumas questões, Thiago. O Vamos lá. Adailton tinha colocado se você já ouviu falar no futebol calejeiro, não sei como é que pronuncia, onde a vitória final não depende apenas de quem faz os gols, mas também das notas atribuídas ao fair play e aos pilares humanos praticados em campo. Sim, a gente conhece esse projeto. É um projeto que nós tivemos uma interação lá atrás. Eu sei que ele deve ter algum projeto aqui no país ainda, né? Eu não sei exatamente quanto. Fala muito da pedagogia da rua também nesse projeto, né? É um projeto bem legal nesse sentido. Mas eu não tenho muito contato recentemente. E também nem fui eu que tive o contato ainda no Instituto. Eu lembro que o Alceu comentou, que é o fundador, né? Que é a pessoa que está lá desde quando foi fundado o Instituto, né? Teve um certo período do Instituto que houve essa interação entre eles. E é um projeto que a gente fez algumas trocas inicialmente, né? A gente conhece sim o futebol calejeiro. É uma grande instituição, inclusive, né? E teve uma pergunta aqui também do Ricardo. Ele coloca a questão do futebol de rua, né? E tenta fazer uma relação com possíveis resultados esportivos do Brasil nas últimas Copas. Ele fala que desde muito cedo as crianças entram nas escolinhas que priorizam metodologias mais estruturadas, com foco em sistemas de jogo, repetição de exercícios, enquanto há menos espaço para criatividade, tomada de decisão, espontaneidade e improvisação. E pergunta se essa mudança na formação dos jogadores pode ter contribuído para uma perda das características que sempre marcaram o futebol brasileiro. É um pouco do que a gente vinha falando, né, Thiago? Exato. Eu acho que foi muito. Teve um período para cá, né? A gente se encantou demais pelo que é de fora, né? E fora os caras fazem o que eles acreditam, né? E eles sustentam o que eles acreditam, né? É o que a gente vê, na verdade, né? São poucos os países que têm uma formação que não sustenta em cima do que eles acreditam, né? É a gente que às vezes tenta trazer aquilo que eles têm sustentado lá para sustentar o nosso, né? E dificilmente vai dar certo, né? Eu acho que nós precisamos criar o que é nosso aqui, né? Sustentar o que é nosso e o que nós somos, né? Começa por aí, né? Então, é, nós temos aqui do brasileiro uma mistura de situações que podem enriquecer o nosso futebol, né? E a gente pode aprofundar isso, talvez, né? Se a gente fizer essa busca, consolidar esse jogo, que é um jogo livre, que é um jogo autônomo, que é um jogo de discussões, de relações, talvez a gente nos identifique novamente com uma seleção de 86, como uma seleção de 70, né, como, sei lá, né, como uma seleção de 2020, 2030, quem sabe, né? Nós somos brasileiros, senhores, assim, tudo pode acontecer numa Copa do Mundo, né? Não dá para desconfiar do brasileiro, né? Eles podem, inclusive, achar um norte no decorrer desse processo e dar certo em 2020, porque nós somos brasileiros, né? Então, o que a gente precisa fazer é dar sentido para todo esse processo, né? E talvez fosse mais fácil se a gente olhasse para dentro, né? Perfeito. Thiago, e dentro das suas experiências no Instituto e as suas vivências com o futebol de rua, como você visualiza a participação de meninas nesse contexto?
porque a gente tem a Copa do Mundo Feminina está aí, né? A gente tem tem observado uma preocupação crescente, inclusive do Ministério do Esporte, da Secretaria Nacional de Futebol, com o futebol feminino. Nós observamos avanços aí nos clubes esportivos em institucionalizar a prática do futebol feminino, muitos por uma questão de obrigação, mas alguns também por iniciativa própria. E como que isso acontece, tem acontecido na formação lá inicial, nas primeiras experiências? Se vocês têm alguma informação sobre a prática das meninas nessas idades. Bacana, Paulo. Dentro do Instituto hoje, e aí eu falo um pouquinho do que a gente faz, a gente tem algumas metas de equidade de gênero, né? Que é justamente assim, proporcionar a quantidade igual de vagas para meninos e meninas, né? Então, se o projeto tem naquela escola 80 crianças, a gente tenta fazer 40-40, né? E faz um acordo com a diretora, inclusive, da escola, né? Falou, ó, a gente vai destinar 40 vagas para meninas e 40 vagas para meninos, né? A dupla de professores que a gente contrata, a gente tenta também fazer essa equidade, de ser um professor homem e uma professora mulher, para que justamente as meninas que vão participar do projeto se sintam seguras, né? Porque tem uma professora ali, independente se ela é pedagoga ou professora de educação física, mas é uma mulher, né, que vai ter um olhar diferente para a menina nesse sentido, e ela vai se sentir segura também, né? Eu acredito assim que no nosso país hoje, Paulo, ainda a gente compara muito o futebol feminino com o masculino, né? E eu acho que a gente não pode comparar, né? É um futebol feminino, né? Assim como o futebol masculino tem as suas particularidades, o feminino também tem, né? E a riqueza do jogo feminino é justamente porque ela é praticada por meninas, né? Por mulheres, né? E talvez isso seja o que encante o jogo de futebol delas, né? Porque são elas jogando, né? Então eu acho que falta nossa como sociedade de olhar de uma maneira igual, sabe? De falar assim, não, elas têm a condição do jogo delas e tá tudo certo. Agora a gente já como sociedade quer fazer esse comparativo às vezes, né? E aí a gente pega os comentários da TV, nem se dá bola pro futebol feminino porque já quer comparar, né? Se quer determinar se é bom ou se é ruim, né? O que é muito ruim para a modalidade, até para o masculino nesse sentido, né? Porque a gente se coloca numa condição muito imatura ainda, né? Então, como sociedade, né, de querer comparar, né? Eu acho que o nosso país passa por uma imaturidade cultural, né? A gente tem essa imaturidade cultural bem determinada, né? Vamos pegar aqui os países que têm o futebol feminino bem desenvolvido, historicamente são países que não têm 500 anos, né? É ainda muito recente para nós como sociedade essa identidade ainda. A gente precisa correr algum trajeto ainda, acho que tem um tempo de maturação social, né, para conseguir ter isso bem equiparado, né? Chega a ser desproporcional o que a gente vê do futebol feminino, né? É injusto com elas o que a gente observa, né? O descaso, a gente viu casos recentes de arbitragem, por exemplo, chegando atrasado no jogo, né? A gente vê os estádios sem atenção, sem a mesma condição de jogo do que é para o masculino. A gente vê equipes sem condição de se manter num CT igual é feito com o masculino. A gente não tem investimento, né, para as modalidades femininas. A gente fala de igualdade salarial. A gente pode falar isso no futebol? Não pode falar isso no futebol porque é muito desproporcional. O que ganha um atleta do futebol feminino é muito diferente do que ganha um atleta do masculino, né? E poderia ser diferente, né? Poderia ter uma legislação que falasse de igualdade em todos os âmbitos, né? Mas enfim, eu acho que é uma questão de maturidade que nós precisamos amadurecer ainda esse olhar, né? E talvez iniciativas mínimas ajudem, né? A gente tem uma Copa aí para acontecer no nosso país. Foi muito legal. Semana passada a gente estava com a Formiga. Sexta-feira eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela estava num projeto em Suzano, que a gente foi entregar os kits para as crianças lá, e ela estava lá. E a gente conversou um pouquinho. Ela teve uma infância na rua, junto com os meninos. Ela jogava com os meninos, né? E por causa disso ela sofreu preconceito dentro de casa. O pai dela não queria ela dentro de casa. Tanto que até hoje, né, ela é a única irmã, né, da família dela que é grande que não mora com os pais, ou que não mora nem na mesma cidade, né, dos pais.
porque o pai dela expulsou ela de casa, porque ela tinha hábitos de jogar futebol com meninos, né? Então, ainda a gente passa por essas barreiras, né? Nos projetos a gente tem acompanhado que as meninas participam. Hoje a gente deve estar ali num índice de quase 45% de meninas com 55% de meninos participando. A gente faz esse esforço, né? Hoje o Instituto ele está junto com a Common Goal, não sei se você conhece, Paulo, que é um projeto da FIFA. A gente está liderando esse projeto no país hoje, em conjunto com a Common Goal, né? Esse projeto de equidade de gênero, de proporcionar esses ambientes seguros para as meninas, né? Desenvolver esse ambiente para que seja igual, né? A gente tem essa discussão e o Instituto está liderando esse projeto, né? A Fabiane Prado, que é uma das nossas coordenadoras pedagógicas, que está liderando junto com um time de meninas esse projeto aqui de Curitiba. Perfeito. Lucas levantou a mão. Lucas, por gentileza. E aí a gente fecha as inscrições aqui também por conta do horário, tá bom, pessoal? Tá Pois não, bom. Lucas. Só gostaria de trazer uma vivência também com relação a essa fala das meninas participarem, jogarem futebol, estarem presentes. No, no núcleo que eu atuo lá, uma das escolas, no núcleo que eu atuo no futebol de rua. Felizmente a gente tem um número de meninas bem grande, elas gostam bastante do projeto, a gente vê turmas bem lotadas de meninas. Atualmente eu tenho uma turma só de meninas lá, então só meninas fecharam uma turma de 20 alunos e é uma turminha muito legal de dar aula, muito legal de participar. Mas o que eu queria trazer era um comentário em como ainda existe esse preconceito com as meninas no futebol, jogarem futebol. Eu já passei por situações de crianças virem até mim na escola, chegar para mim e falar: professor, eu queria muito fazer parte do projeto, queria muito participar, mas o meu pai não deixa porque futebol ele acha que é coisa só para menino ou que é coisa só para que menina não deve jogar futebol e tudo mais. E como isso deixa a gente triste, né? De ter uma criança que vê o projeto, que vê os colegas participando, que quer brincar, que quer participar, que quer conhecer, às vezes, o futebol, porque nunca jogou, nunca incluíram ela nessa modalidade e no esporte, e ela ser impedida por uma figura dentro de casa ainda, por uma figura paterna, como isso é preocupante, como isso é triste, esse olhar de preconceito com as meninas no futebol. Mas é uma luta, acho que diária, que a gente passa ali no projeto de trazer as meninas para o projeto, fazerem elas se sentirem pertencentes das aulas, trazê-las junto, tirar esse olhar também de preconceito que os meninos têm, né, influenciados por outras pessoas, claro, pelos adultos, que eles ainda têm esse olhar, algumas crianças que a gente percebe, de às vezes não querer tocar para as meninas, não querer achar que são melhores que as meninas, então a gente vai nesse ensinamento diário ali com eles de não, que as mulheres também podem jogar futebol, as meninas jogam tão bem quanto vocês, as meninas estão aprendendo, elas estão participando, e é algo que a gente ali está tentando todos os dias melhorar e evoluir nesse quesito. Mas, assim, felizmente, pelo menos ali a gente tá conseguindo atingir algumas meninas já. Muito legal, Lucas. Acho que esse é o nosso propósito, né? A gente está aqui para trazer igualdade, mesmo que em casa não tenha. Mas acho que só o fato de a gente já gerar essa dúvida e a menina levar isso para discutir dentro de casa já gerou uma reflexão no pai, né? Pô, ela pediu para jogar futebol, por que não? Mas eu vou falar não, né? Talvez o pai já pensou nisso, né? Talvez isso seja um pequeno estímulo, né? E sem dúvidas ela não vai aceitar esse não de início, ela vai tentar de novo. Ela vai tentar. E em algum momento, talvez, não sei em qual da sociedade, a gente consiga equiparar esse jogo de verdade, né? Mas é uma Uma luta das diária, nossas sem alunas, eu dúvidas. também lembrei, Thiago, desculpa interromper, uma das nossas comentou que hoje ela faz parte do projeto, mas ela já trouxe um relato que para ela entrar, teve uma discussão dentro de casa entre o pai, o tio e mãe, se ela poderia participar, porque o pai não queria, porque futebol era coisa de menino, e pelo jeito acho que a mãe bateu em pé e o tio saiu em defesa. E, tipo assim, a família brigou, pelo jeito, teve uma briga familiar, eles estão brigados para ela fazer parte, mas ela tá lá, ela faz parte e tá na nossa turma de sexta só de meninas. Então, assim, pelo menos deu um resultado positivo, né, nessa questão. Mas é triste saber desses relatos, né, saber que existe isso. Sem dúvidas. Né? Mas parabéns pelo esforço, né? Pela garra diária de fazer esse jogo virar. Perfeito, então. E com esse comentário do Lucas, a gente fecha o dia de hoje, né? Acho que foi um comentário aí que
nos reforça a questão da educação dos pais, das famílias também, né? Sobre o contexto esportivo, e não somente das crianças. Eu combinei com o Lucas, viu, Thiago? Ele ia fazer uma pergunta que eu ia concluir aqui. Foi tudo combinado aqui. Perfeito, hein, Paulo? Fechou com chave de Você ouro viu? Deu, mesmo, hein? deu certinho. Pessoal, então, muito obrigado pela presença no nosso segundo dia. Amanhã eu encontro vocês, juntamente com o professor Tiago Fila. Tiago, muito obrigado pela excelente aula de hoje. E eu deixo para você fazer um encerramento final, e com isso eu declaro também encerrada a nossa aula de hoje. Turma, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade aí na sua agenda diária. É sempre uma alegria compartilhar com vocês aí um pouquinho do trajeto e aprender juntos, né? De como tem sido essa luta, essa batalha diária aí do nosso dia a dia. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e espero vocês amanhã para que a gente consiga falar um pouquinho mais sobre, né, o professor e o papel do professor diante dessa pedagogia aí muito importante. Valeu, obrigado, turma. Até mais.